Então, boa noite, oficialmente agora a todos e todas. Eu sou a professora Valterlina Brasil, sou uma mulher branca de 1,57 m, estou posicionada à frente de uma imagem distorcida de uma sala com armários, se estivesse visível. Eu tenho 58 anos, 1,57 m, e estou aqui fazendo a abertura, né, o ritual de cerimonial aqui do nosso acolhimento do ano letivo. Nosso objetivo é alinhar informações, compartilhar experiências e já projetar como 2026 vai ser para nós, para a gente construir colaborativamente. Tá? Como coordenadora do curso, eu tenho apoio direto da tutora Eloy Pacífico, que atua principalmente na gestão das atividades estudantis e nos processos de gestão. E hoje nós vamos ter essa abertura institucional, que aí eu vou convidar a professora Eliette a fazer a sua fala. Em seguida, a confirmação, a apresentação do nosso corpo docente, que aqui temos vários professores e professoras presentes. Temos a apresentação da equipe técnica, também para nós confirmarmos quem está conosco na Pedagogia EAD. Em seguida, a nossa tutora, Rosângela Castilho, vai nos dar uma fala também sobre as experiências, as expectativas do momento tutoria estudante. E, em seguida, vamos ter uma aula magna com a professora Jaqueline, nos atualizando um pouco dos desafios sobre o marco regulatório da EAD, e a professora Jaqueline já foi nossa professora na Uni, vai também trazer esse marco dos desafios para a Amazônia. Assim, já imensamente grata pelo apoio institucional, pelos desafios juntos, né, que temos atravessado para a consolidação da educação à distância na Uni. Eu passo a palavra para a professora Eliette, do Departamento de Ciência da Educação do campus de Porto Velho. Ela é também coordenadora da UAB na Universidade Federal de Rondônia, esteve na DIRED, enquanto a DIRED existiu, hoje a DIRED não existe mais no estatuto, está em fase de transição, que é a Diretoria de Educação à Distância da Uni, né? E, professora, muito obrigada, não só pela sua presença, mas pela sua perseverança aí no apoio e na construção da educação à distância aqui no campus de Porto Velho, né, que o Departamento de Educação representa nesse curso. Eu passo a palavra para a senhora. Muito obrigada, professora Valterlina. Vou me descrever aí, né? Não tenho muita prática nisso, estou aprendendo ainda. Então, eu sou uma mulher de 45 anos, uma jovem senhora, quase, mas ainda jovem, ressalto. Cabelo na altura dos ombros, loiro escuro. Estou com uma camiseta listrada, com um escritório um pouco bagunçado aqui, com um vaso de flores aparecendo. Acho que o principal era isso, para identificar um pouquinho aí da minha visualização. Bom, como a professora Valterlina falou, estou na coordenação da UAB aqui na Uni, sou coordenadora da UAB, juntamente com a professora Denise, que é a coordenadora adjunta, e também estamos nessa fase de transição entre deixar de ser DIRED e virar coordenação de educação à distância na Uni, vinculada à Prograde. Estamos no momento de transição ainda. Quero dar, então, as boas-vindas a todos vocês. Alguns professores eu já conheço. A professora Jaqueline aí foi minha colega de trabalho em Ariquemes, antes de eu vir para Porto Velho. O professor Lucas, um parceiro aí, sempre conosco, auxiliando muito, principalmente em relação ao Moodle, a equipe multidisciplinar. Professora Valterlina, minha colega do Departamento de Ciências da Educação aqui de Porto Velho,
E alguns aqui eu conheço mais por contatos devido à educação à distância, alguns eu conheço mais pelos documentos, pelos nomes, do que pessoalmente ou de reuniões síncronas. Então, professores, tutores, sejam muito bem-vindos a esse momento, a esse novo ano, a esse novo semestre. Estudantes, sejam muito bem-vindos, né, que estão aí já passaram da metade do curso, já estão aí no 5º período. Então, já é um momento aí importante para o curso, momento já tivemos muitos desafios, mas também tivemos muitas conquistas, muitas melhorias, e esperamos sempre que melhore cada vez mais. Gostaria de deixar aí uma palavra de apoio para vocês, que aproveitem ao máximo. Vocês têm aí professores muito bons, tutores muito bons, né? Um pessoal muito qualificado, que pode contribuir muito com a formação de vocês. E não esqueçam que vocês serão professores, pelo menos deverão estar preparados para serem professores. Isso carrega uma responsabilidade muito grande com as próximas gerações. Então, aproveitem tudo que a universidade tem para vocês. A sala de aula do Moodle, as bibliotecas, os materiais disponibilizados pelos professores. Quem for do estado de Rondônia, vocês podem participar e ir lá em todos os campi da Unir, em todos os polos. Aproveitem os espaços, nós temos bibliotecas maravilhosas em cada campus tem uma biblioteca, tem laboratório de informática. Quem tiver a oportunidade, vá até lá, conheça. Todas essas bibliotecas têm ambiente de estudo. Conheçam também a Dired, quem morar em Porto Velho, né, que puder participar, ou que estiver visitando Porto Velho, que puder vir conhecer um pouquinho do ambiente que nós temos na Dired, serão muito bem-vindos, tá? Aproveitem, então, ao máximo, estudem bastante e vocês têm uma equipe muito boa que ajuda muito vocês, que dá muitas oportunidades de aprendizagem para vocês. Aproveitem bastante isso. E muito obrigada pelo convite, professora Valterlina. Que tenhamos aí um ótimo ano pela frente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, acho que toda a nossa equipe. Então, pessoal, na condição de coordenadora e com o trabalho que a Eloy faz junto à coordenação, nós temos já uma fala depois de amanhã. Então, não vamos ocupar vocês hoje com uma fala mais orientativa da coordenação. Eu vou passar, então, a apresentação, confirmação do nosso corpo docente, lembrando que na estrutura da EAD nós temos 2 grandes equipes, né? Vocês olham a sala de aula virtual e a agenda com os tutores, mas tem toda uma equipe aqui, uma equipe de apoio pedagógico executivo e um corpo acadêmico, né? Que esse corpo acadêmico tem os docentes, o colegiado, o departamento, a diretoria de registro e controle acadêmico, a secretaria. Não sei se o Dério, que também é coordenador de todos os tutores, está presente, mas ele também, como diretor da DIRCA e da CERCA, ele está nessa distribuição. E aí temos as equipes multidisciplinares da DIRED, as coordenações de curso, que vocês já estão acostumados. Na equipe, agora eu inverti, vamos lá. Na equipe docente, esse semestre, nós continuamos com docentes que estavam conosco no semestre passado, eles confirmam disponibilidade, e o professor Sérgio é o novato desse semestre. Então, eu vou abrir aqui para os professores que estiverem presentes cumprimentarem vocês, porque nós temos 2 disciplinas muito importantes. Uma não é disciplina, que é a SEX, mas é um componente bastante importante, que entra agora na nossa rotina pedagógica. Mas, no estágio, a professora Jaqueline, no currículo, conteúdo, metodologia do ensino de ciências para os anos iniciais do ensino fundamental, o professor Sérgio,
No currículo, conteúdo e metodologia do ensino de artes para o ensino fundamental, todos os anos iniciais, da professora Lisânia. Na educação especial, na perspectiva inclusiva para os anos iniciais do ensino fundamental, a professora Amanda. Na tecnologia assistiva na educação escolar, professor Leidmar. E na sexo, professor Lucas Marques. Ele tem uma fala também, depois de amanhã, ele, a professora Jaqueline, específica sobre a interseccionalidade dessas atividades em relação às demais disciplinas e ao próprio projeto. Então, eu estou vendo aqui o professor Leidmar, mas eu gostaria que os outros professores tivessem um minutinho aí de fala, se desejarem usar a palavra, para dar essas boas-vindas para os nossos professores. Fica facultado quem se dispõe, fazer sua apresentação das boas-vindas 2026.1. Eu vou iniciar, professora Valterlina, cumprimentando a todos, coordenadora, professora Eliette, saudades, lá de Ariquemes dos nossos cafés, professora Valterlina, agradecer mais uma vez pela confiança, no nosso trabalho, e cumprimentar os meus demais colegas, professores e tutores, eles que são os nossos braços que não alcançamos diariamente os nossos alunos. Então, esse trabalho, professor e tutoria, é essencial para chegar até vocês, a nossa estrela do curso, que são os nossos licenciandos, os nossos acadêmicos. Então, eu cumprimento a cada um de vocês, espero que todos estejam bem para o início desse semestre letivo. Como bem dito pela professora Eliette, vocês conseguiram, vocês já atingiram 50% do curso, isso é uma grande vitória na vida de cada um de vocês, para o lugar onde vocês moram, para a vida de vocês, porém nós chegamos agora no momento muito importante do curso, onde vocês começam a desenvolver atividades que levam esse conhecimento que vocês adquiriram nessa primeira parte do curso como uma fonte de análise lá do campo onde vocês irão oficialmente trabalhar como professores. Então, eu estarei nessa primeira jornada de estágio de vocês, o primeiro estágio, que é o estágio em alfabetização, e desejo que nós possamos ter excelentes experiências e que essas experiências possam endossar ainda mais essa escolha de vocês de serem futuros pedagogos, tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigada, professora Jaqueline. Mais um colega docente para dar boas-vindas aí para os nossos estudantes. Eu vejo o professor Leidmar, vejo o professor Lucas, não vejo o professor Sérgio, nem o professor Elisete, eu vejo a professora Elisete também. Algum desses querem usar a palavra? É facultativo, gente. Eu estou chamando, essa reunião estará gravada, será disponível depois. Eu estou chamando para ter certeza de que a oportunidade foi assegurada. Pois não, professor Lucas. Pronto, então vou iniciar. Boa noite, pessoal. Boa noite, tutores, coordenadoria, da diretora da Educação à Distância, também demais colegas. Eu já venho conversando com os alunos, eles já iniciaram o projeto ASEX desde o mês anterior, em janeiro, e a gente já tem alguns encontros que nós já discutimos bastante sobre como irá funcionar durante esse semestre. Mas, de qualquer forma, o intuito hoje é um formato mais de abertura, então só quero desejar a todos que tenham um excelente semestre, consigo também aproveitar bastante esses conhecimentos que são adquiridos para a gente poder aproveitar e utilizar tudo isso nesses projetos de extensão que serão desenvolvidos, tanto nesse semestre quanto nos próximos que virão. Então, desejo a todos muito, muito sucesso e que tenham muita disposição e disponibilidade para esse semestre que inicia. Então, devolvo a palavra para a professora Valterlina. Mais alguém levantou a mão?
Bom, não vi mais ninguém levantando a mão, agradeço aos professores e à professora que se manifestou. Então, aqui eu tinha investido o slide, mas na programação essa sequência está correta. Nós temos aqui a nossa equipe que está, desde a grande maioria, em uma boa parte do curso, que é a nossa equipe de tutoria, tá? Então, nesse momento, eu vou franquear a palavra, uma fala breve dos tutores, e em seguida, após essa breve fala dos tutores, eu convidei a tutora Rosângela para fazer uma partilha inicial sobre a experiência, as expectativas da interação estudantes, equipe de tutoria, né? Algum tutor, antes da fala da professora Rosângela, gostaria de se manifestar, de dar as boas-vindas ao seu polo? Nós temos a Roseneide, Jussier, Noé, a Rosângela vai fazer uma fala, Raimunda, Nonata, Jerônimo e Eloí. Algum de vocês gostaria de partilhar? Boas-vindas? Nenhuma mão levantada, então, Eloí, por favor. Olá, quero dizer boa noite a todos e agradecer a todos que têm contribuído direto ou indiretamente com esse curso e principalmente ao nosso objetivo, que é atender cada um dos alunos, e agradecer a presença de todos eles aqui, ou pelo menos de boa parte, por enquanto, e pedir que disponham de todo o tempo possível para que esse ano seja um ano produtivo, pois são grandes as demandas que vêm por aí, são as demandas que levarão vocês, como professores, como formadores, para a sala de aula. Então, a cada um de vocês, alunos, o meu carinho e a minha disposição. Muito obrigado. Obrigada, Eloí. Mais alguém levantou a mão dos polos? Então, Rosângela, com você. Boa noite a todos, a todas. Me ouve bem? É com muita alegria, satisfação que inicio a minha fala nesse momento tão significativo de recomeço, de renovação, de esperanças e de novos desafios que marcam o início de mais um semestre letivo do curso de Pedagogia EAD da UNIR, UAB. Aproveito para agradecer de forma especial a professora Valterlina, nossa coordenadora do curso de Pedagogia, pela confiança, pela oportunidade de participar desse momento tão importante e para a nossa comunidade acadêmica. O meu nome é Rosângela Castilho Valenciano, atuo como tutora presencial no Polo de Ji-Paraná, do curso de licenciatura em Pedagogia. Sou tutora desde 2006, iniciei lá no Mato Grosso. Depois, assim que eu cheguei aqui no estado de Rondônia, em 2009, dei continuidade, porque eu gosto muito da educação à distância. E iniciei a minha docência ainda como professora de magistério, sem graduação, né? Aos 18 anos, no estado de Mato Grosso, atuando sempre no curso com os meus pequenos de alfabetização, que eu amo muito alfabetizar e trabalhar com crianças pequenas, e também é minha paixão na formação de novos colegas, né? Principalmente aí no curso de pedagogia. Já atuei no curso de administração de empresa, de alimentação escolar, de internet, e agora já é a segunda vez que eu estou atuando como tutora no curso de pedagogia.
posso dizer que, com muita convicção, né, que sou, que para mim, a educação para mim é acontece diariamente, né? É uma escolha diária, porque eu amo o que eu faço e aprendo constantemente, tanto com as crianças, né? Como eu havia dito, no ensino fundamental. Sou professora do município de Ji-Paraná, estou no primeiro ano lecionando. Já até falei com os meus alunos que moram aqui em Ji-Paraná, que a minha sala de aula está aberta para eles colocarem o projeto ASEX e também fazer o estágio, né, que vai estar aberto a próxima disciplina, né? Então, assim, a gente está alinhando tudo isso. Pena que a gente não pode ajudar os outros que moram em outros municípios desta forma, mas a gente ajuda de outra forma, né? Falar da tutoria é falar de mediação, né? Acolhimento, compromisso com a formação humana e profissional. Na educação à distância, o tutor, seja à distância ou presencial, ele tem o papel fundamental para garantir que o estudante não se sinta sozinho em toda a sua trajetória. O tutor à distância atua principalmente no ambiente virtual de aprendizagem, mediando o processo de ensino-aprendizagem, orientando o uso da plataforma, esclarecendo dúvidas, estimulando a participação, o acompanhamento, o desenvolvimento acadêmico e oferecendo feedbacks pedagógicos que favorecem a autonomia, a reflexão, a crítica e a ética acadêmica. Já o tutor presencial, já também aproveitando, eu estou atuando nos dois, né? Porque eu moro aqui no município de Ji-Paraná e sou tutora do polo de Ji-Paraná, então eu atendo uma vez semanal os meus alunos aqui do município. Já o tutor presencial, ele atua no polo, né? Sendo o elo entre estudantes, instituição e curso. Acompanha os encontros presenciais, orienta a organização dos estudos, apoia as atividades práticas, estágios e avaliações. Auxilia no uso dos recursos do polo, promove a integração entre os acadêmicos e incentiva a permanência no curso, contribuindo diretamente para a redução da evasão. Uma outra experiência muito boa é a gente fazer a reunião uma vez na semana para estar conversando com nossos alunos que não moram também no município de Ji-Paraná. Uma conversa informal, mas que tira dúvidas, que aproximam um do outro, né? Temos alunos fora do estado de Rondônia, né? Então, apesar das especificidades, ambos compartilham princípios essenciais. Atuar como mediadores pedagógicos, promover a inclusão, o respeito, a ética, apoiar os estudantes com dificuldades e seguir o projeto pedagógico do curso, sempre com foco na qualidade da formação em pedagogia. Nós, agora no dia 23 de fevereiro, inicia a disciplina de estágio. Então, agora os alunos vão ter essa experiência maravilhosa que é a prática, é estar lá no chão da escola, aprendendo, compartilhando, vivenciando
e também se preparando melhor para poder atuar como professores. E é importante reconhecer que a EAD também apresenta desafios. A gente sabe disso, né? Entre eles, destacam o acesso à infraestrutura tecnológicas, que muitas vezes a gente fica sem internet na nossa casa, né? Acontece N problemas, mas a gente não deixa de estudar e consegue passar por todas essas dificuldades. E a necessidade de autonomia e organização do estudante no início do curso, o tutor tem que tomar todo esse cuidado de acompanhar esse aluno para ele adquirir essa autonomia, se organizar melhor o seu tempo para poder estudar. O engajamento nas atividades é fundamental que o tutor esteja acompanhando todos os dias, cobrando, conversando, telefonando, né? E a inclusão, a acessibilidade, a qualidade dos materiais didáticos, o acompanhamento institucional, essa parte aí que é feita com muito carinho, com a nossa coordenação, nossos professores, a nossa equipe técnica, né? No entanto, esses desafios nos impulsionam a buscar práticas mais humanas, né? Estamos sempre em busca dessas práticas dialógicas e colaborativas. Estamos sempre alinhando para cada vez estarmos melhor para poder estar atendendo o nosso aluno. Fortalecendo a tutoria com espaço de escuta, né? Que é muito importante a gente escutar o nosso aluno. Orientação, construção coletiva do conhecimento, tudo isso faz parte da tutoria e o tutor tem que estar, assim, atento aos mínimos detalhes para que o nosso aluno não se sinta sozinho. Encerrando a minha fala, eu deixo uma mensagem especial aos nossos acadêmicos. Vocês não estão sozinhos. Tem uma equipe toda amparando vocês, cuidando de todos os detalhes, de todos os acompanhamentos. E nós, tutores, nós somos as pessoas que estão, assim, digamos, pegando nas mãos de vocês e fazendo essa ponte com a coordenação. Contem com a tutoria presencial, com a tutoria à distância, contem com os nossos tutores, nossos colegas, a Rosineide, o Jussier, o Noé, a Nonata, o Jerônimo, a Eloir, a professora Walterlina, né? E que esse semestre seja marcado por aprendizagens significativas, perseveranças, e pela certeza de que formar-se pedagogo é assumir um compromisso para a transformação social. Desejo a todos os alunos de todos os polos, que tenham um excelente semestre, tá? Um ano letivo cheio, recheado de novos conhecimentos, desafios, e que possamos estarmos juntos para vencermos todos eles. Uma boa noite. Aí as reações, eu acho que uma das coisas mais importantes aí, eu quero agradecer a Rosângela aqui nessa fala abrangente, que é o trabalho colaborativo em equipe. Nós avançamos porque avançamos juntos, desde a redefinição da estrutura didática das disciplinas até a agenda da equipe. E aí, pessoal, eu gostaria de passar a palavra para a professora Jaqueline na nossa aula magna, porque não é apenas o curso de pedagogia, como a professora Eliette bem colocou na sua fala institucional e no seu afeto pela educação. Nós temos um contexto e nós não podemos nos privar da oportunidade de reflexão aqui nesse início oficial de aula.
sabemos que não paramos em dezembro, não paramos em janeiro, teve gente que não teve férias, não vou contar, né, professor Lucas? Estou de férias, estou não. Então, assim, tem essas características que nós precisamos de um olhar crítico e político para poder, inclusive, contribuir com o debate, com os avanços na política nacional, regional e, quem sabe, local. Então, professora Jaqueline, eu quero passar a palavra para a senhora, eu vou lhe configurar aqui como apresentadora. No tempo, não tem problema se vocês desativarem a câmera para garantir a melhor transmissão, mas fiquem... Estou procurando aqui a professora Jaqueline já para colocá-la como apresentadora. Mas fiquem à vontade para fazer perguntas. A lista de frequência eu vou ficar sempre lembrando aqui no chat, porque esse negócio ele ajeita por ordem alfabética, né? Aí eu fui ver torná-la apresentadora. Pronto. Pronto, professora Jaqueline, a senhora já está como apresentadora. E eu também estou disponibilizando para a senhora o quadro branco. Nem precisa, já deu certo. Então, meus amigos e minhas amigas, desfrutem, anotem as dúvidas de vocês. Amanhã é fechado para os estudantes, mas é uma oportunidade com que vocês ouvirem de trazerem perguntas, dúvidas, sugestões, que depois de amanhã nós vamos ter uma conversa bastante pragmática a respeito da condução do curso. Tá bom? Professora Jaqueline, é com a senhora. Então, boa noite novamente a todos, né? Fiz uma fala mais breve, então, me áudio, né, descrevendo, eu sou uma mulher branca, cabelo liso na altura dos ombros, uso óculos com uma armação no tom de bege e utilizo uma blusinha também no tom de bege. Ao fundo, uma parede branca e ao lado, né, direito para vocês uma estante com livros, dá para ver uma parte dela, e do outro lado um armário onde a gente consegue visualizar só uma parte dele. Tá? Aproveitar esse momento, né, de início de semestre, da alegria, né, de estar nesse momento tão importante, né, de recebê-los. Eu acho que o título, né, desse momento, acolhimento, é acolher os alunos, é acolher os professores, acolher os tutores, né, a toda essa equipe que faz parte de uma frente que é fazer formação de profissionais EAD na Amazônia. Né? Então, eu agradeço imensamente a cada um de vocês, né, o ato de confiar na universidade como um lugar de formação para vocês, né, como futuros pedagogos, mas também o ato de confiança dos tutores que estão executando seu trabalho, o ato de confiança e de coragem, né, das nossas coordenadoras, das nossas coordenadorias, porque há muito trabalho. Né? Então, nós, docentes que estamos aqui, é claro que participamos de um edital, mas, antes de tudo, recebemos também o ato de confiança de cada um dos licenciandos que fazem parte, mas também de uma equipe de coordenação que vai nos dando as oportunidades de desenvolver esse curso junto com cada um de vocês. E, iniciando, né, esse momento com vocês, o convite para essa aula, né, magna, que a gente chama de aula de acolhimento, uma fala, né, onde a gente pode tecer algumas considerações, algumas reflexões. Quando a professora Valterlina, né, fez o convite, ela disse, olha, eu gostaria que você contemplasse aí sobre o marco, né, regulatório do EAD e esses desafios para a Amazônia. Então, um ato de confiança, né, professora Valterlina, mas também eu acho que é o ato de diálogo, né, é dialogar com vocês, porque falar sobre isso é falar com vocês, porque nós estamos vivendo isso, não apenas eu, né, como professora, como formadora. Então, é falar junto com vocês, e espero que as reflexões e as considerações que eu vou tecer aqui, vocês possam se
refletir, contemplados com algumas dessas reflexões, mas também provocados, no sentido de analisar tudo que está acontecendo conosco, como equipe EAD dentro da UNIR, dentro desse curso, inicialmente, né? O curso de pedagogia, mas o quanto que essa proposta tem se expandido dentro da universidade agora com a proposição de novos cursos, tá? Então, eu sou a professora, né, doutora Jaqueline Lidiane de Souza, eu sou da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, eu hoje resido no município de Medianeira, e para localização geográfica, né, eu estou a menos de 100 quilômetros de Foz do Iguaçu, onde estão as nossas cataratas do Iguaçu, né? E sou, então, uma professora formadora, né, pela UAB, pela universidade, e estou, então, desde do primeiro período, né, do curso, com algumas disciplinas. Então, os tutores, né, já sabem dos trabalhos que a Jaqueline dá trabalho, né? Os alunos também, né, os nossos licenciandos. Então, a gente tem uma jornada de que a gente aprendeu muito e eu aprendi muito também, né? Então, espero que a minha fala tenha esse sentido, né, de reflexão e de proposições junto com vocês. Bom, e eu gostaria de iniciar a minha primeira reflexão com vocês não precisam responder, né? Mas pelo título, né, o Marco Regulatório, os Desafios na Amazônia, quando a gente pensa, né, no EAD na Amazônia, o que vem primeiro à nossa mente? Vem a oportunidade ou o desafio? Porque isso também traz algumas respostas para nós, né? Porque o caminhar na educação à distância no Brasil não é recente, ele tem já uma história, né? Uma história aí já que vem galgando ao longo de anos e até pelo surgimento dessa proposta de educação à distância. Mas quando a gente vai falar desse lugar específico, né, onde a Universidade Federal de Rondônia acolhe essa proposição para ofertar um curso de licenciatura e os outros que estão por vir, dentro desse lugar amazônico, né, de território, de pessoas, de lugares, como assim fazer EAD na Amazônia? O que vem primeiro? Vem primeiro a oportunidade da formação de profissionais, da qualificação desses profissionais, ou vem os desafios para que realmente isso se efetive e isso realmente se concretize? Acredito que não é o momento da gente florear aqui e dizer, né, tem muitas oportunidades, né, professora? E é esse o caminho que nós estamos trilhando, nós estamos olhando para isso, nós estamos olhando para elas. A existência desse curso, ele é efetivado porque pessoas acolheram as possibilidades, as oportunidades de ofertar esse EAD na Amazônia. Porque se essas equipes, né, se essas pessoas ficassem presas apenas aos desafios que existem de efetivar o EAD na Amazônia, esse curso não existiria. Então, a gente precisa trilhar esses caminhos sabendo dos dois lados da moeda e qual é o lugar que nós vamos ocupar nessa jornada, né? De olhar a oportunidade, de traçar o EAD de qualidade, né? Que busca o princípio da equidade da formação dos profissionais na Amazônia, mas também olhar para os desafios que fazem com que isso nos mova a melhorar ainda mais e aprimorar o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E se a gente puder, então, nos questionar, mas por que especificamente falar do EAD na Amazônia? A gente precisa levar em consideração a expansão da educação à distância no Brasil, né? A cada ano, isso vem se ampliando. E aí, é claro, que tem também os pontos ônus e bônus de toda essa jornada, né? Essa expansão, esse alargamento na oferta de cursos à distância é algo nítido, é algo notório, a gente consegue perceber isso, né? Porém, de que maneira essa expansão está sendo feita? Como ela vinha sendo feita? Principalmente partindo lá da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no nosso artigo 80, a criação dessa modalidade de educação, ela teve como um princípio um papel estratégico. Por quê? Nós temos um país multicontinental,
muito diverso e muito extenso em termos de território. Então, dentre esses territórios, a própria Amazônia. E para a gente conseguir alcançar essas pessoas, esses seres humanos, a OEAD surgiu como uma estratégia para conseguir alcançar esse lugar que até então ainda era quase inacessível, para não dizer inacessível, né? Esse lugar que é muito específico e que também carrega consigo seus desafios de acesso à educação, né? E nesse ponto, falando especificamente sobre nós que estamos num curso de licenciatura, junto à expansão do EAD e o uso da EAD como uma estratégia para essas áreas, como a Amazônia, a formação do professor, ele tem sido considerado um eixo central para o desenvolvimento social. Aqui, como professora, não estou aqui para avaliar como isso tem sido feito para valorizar o professor na sua atuação, mas sim, essa formação aparece como um eixo central de discussão nas nossas políticas públicas e que muitas vezes soa como algo do papel importante que o professor desenvolve, mas muitas vezes nos sobrecarregando como se fôssemos os únicos que iríamos resolver o problema desse desenvolvimento social, o que não é verdadeiro. Temos um papel importante, mas não somos os únicos que vamos resolver esses problemas do desenvolvimento social. Mas é claro, né, que talvez vocês já ouviram isso em algum lugar, claro que a educação, né, por meio da educação, as pessoas se apropriam de conhecimento e é por meio dessa apropriação de conhecimento que ela entende o lugar que ela vive e aí sim é possível para que ela haja de uma forma consciente e profissional no lugar onde ela está, né? E dessa maneira, a gente começa a perceber que olhando desse lugar, o EAD deixa de ser aquela estratégia de uma expansão alargada e bora abrir curso de EAD, para ser uma possibilidade, mas também um desafio para garantir qualidade e equidade. Porque nesse lugar de fazer uma formação em outro tipo de modalidade, sem ser a presencial, requer que a gente não só preze por vamos ofertar um curso EAD, mas como isso vai ser feito. Porque falar de educação à distância não é só falar de só abre uma sala online. Não é sobre isso. Mas é só dar um computador para o aluno. Não, não é também sobre entregar o computador, o tablet ou um celular para o aluno. A educação à distância é um lugar de formação, mas principalmente sobre modos de se fazer essa formação. E é com esse gancho agora, né, sobre modos de formação, que eu gostaria de trazer essa frase para vocês. Hoje, né, depois de ter atuado aí por volta de 3 anos em Ariquemes e visitado Rondônia como um todo, um campus ali da Amazônia, né, do interior da Amazônia, tanto no presencial, mas a experiência com vocês, né, na modalidade EAD, para muitos estudantes, falando especificamente de Rondônia, e é claro que Rondônia não é a única, né, não é o único estado. O EAD não é uma escolha confortável. Vou fazer o EAD porque é mais fácil, não preciso sair de casa, não preciso ir até a universidade lá no campus presencialmente, que também é algo incoerente, né? A professora tutora Rosângela acabou de mencionar a importância desses momentos presenciais dentro do polo. Não é uma escolha confortável para vocês. Falar assim, não, eu vou fazer esse EAD. O aluno de Rondônia, né, o nosso licenciando, o nosso acadêmico de Rondônia, para muitos, em suma maioria, é a única possibilidade de acesso ao ensino superior. Então, essa realidade, ela é muito específica. E o EAD toma outra dimensão. É outra dimensão daquele que reside na área urbana e que tem opção, que escolhe entre fazer o presencial, escolhe entre fazer o EAD.
e que em algumas condições financeiras escolhe fazer o público, escolhe fazer o particular. Gente, eu quero só que vocês não entendam que eu estou reducionando minha fala, porque eu poderia falar de tantas coisas aqui, vocês imaginem o tamanho do desafio que a professora Valterlina me deu, né? Porque aqui eu poderia abrir agora aqui um outro adendo, né, professora Valterlina, começar a destrinchar um monte de outros subassuntos. Mas entendo, esse lugar que nós estamos hoje, eu como professora, a professora Valterlina como coordenadora e vocês como acadêmicos, se eu abrir o chat aqui, essa frase ela vai ser replicada por muitos de vocês. Muitos de vocês não fizeram uma escolha, escolhi fazer o EAD. Não foi a única possibilidade de acesso ao ensino superior. E o que é ter acesso ao ensino superior? É ter a oportunidade de uma formação profissional que vai, sim, transformar a vida de vocês, do lugar onde vocês vivem e da família de vocês. Então, eu teria aqui, não posso privilegiar ninguém, né, professora Valterlina, mas eu teria infinitos relatos de acadêmicos, né, lá pelas minhas andanças por Ariquemes, de Paraná, Buritis, Guajará-Mirim, falando desse cenário, desse lugar de estar sendo o primeiro da família a ingressar no ensino superior, que ao adentrar na universidade já teve a primeira oportunidade de fazer um estágio remunerado e que aquilo mudou a história da família e que conseguiu uma bolsa de estudos. E aí, quando a gente vem para o EAD, essa realidade também acontece. O quanto muitos alunos aqui também estudar no EAD dependem também de alguns, despendem, né, da necessidade de alguns recursos que eles não provêm. E não porque eles querem, não é eles escolheram não ter ou escolheram ter, né? Então, é nesse lugar de fala que, para mim, o marco regulatório ele vem como um grande cenário de fundo, essas alterações que houve, então, no ano passado. Professora Jaqueline, tá bom, você fez toda essa contextualização, toda essa fala, nossa, me coloquei nessa fala aí, realmente, não é uma escolha confortável, você escolheu fazer o EAD porque é mais fácil, né? Será que alguns de vocês já ouviram isso? Alguns colegas aí de turma já me falaram sobre isso, tá? Algumas ideias aí, de algumas conversas, né? E nesse ponto, como uma única possibilidade de acesso ao ensino superior, o que é o marco regulatório do EAD no Brasil? O que ele significa para nós que estamos hoje vivendo, né, a educação à distância? Ele, na verdade, ele retoma os dispositivos legais que nós já tínhamos, dentre eles, por exemplo, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa Lei Federal 9.394, de 1996, no seu artigo 80, que fala da criação da modalidade da educação à distância e fala do objetivo, fala desse princípio, olha, princípio de expansão da educação superior, de permitir um acesso equitativo a regiões extensas, de que o acesso à educação presencial é desafiador e que o EAD surge como uma estratégia. Então, existem alguns elementos, dentre eles, naquele momento já, né, na década de 80 e 90, falava-se sobre a formação dos professores que já estavam atuando sem formação e que o EAD surgisse como uma oportunidade de formação para esses professores. E aqui, talvez não combinamos, né, a professora Rosângela falou sobre isso, né, que ela já iniciou a atuação dela como professora com 18 anos, com a formação docente em nível médio, e que posteriormente ela fez a graduação. Então, muitos colegas, né, já estavam atuando, alguns deles, né, nas nossas regiões amazônicas, sem, inclusive, o ensino médio na modalidade de formação docente, o que a gente chama, né, de professores leigos. Então, muitos de vocês, inclusive, acadêmicos, passaram por isso nas escolas rurais, né, com professores leigos e que eram alfabetizados e, por isso, alfabetizavam outras pessoas. E o EAD surgiu como uma estratégia de formação para esses profissionais, uma formação pedagógica, um olhar, né, apurado para esse que já estava desenvolvendo um trabalho sem a formação necessária, mas que fosse feito essa formação de qualidade para eles e eles pudessem voltar com conhecimentos ainda mais
qualificados para a atuação deles. Então, esse artigo 80 já é um pano de fundo. Nós, anteriormente, tínhamos o decreto de 2017, né, que regulamentava o EAD, e hoje nós temos esse atual decreto, que é o que a professora Walterlina menciona e já vem falando conosco há muito tempo, né? Desde o ano passado ela já falava sobre ele. Ele foi aprovado em maio, né, do ano passado, e ele vai dispor, né, sobre essa oferta da educação à distância pelas instituições superiores e, principalmente, talvez as diferenças que eu poderia citar de 2017 para 2025 é essa preocupação com a regulamentação das funções da universidade nessa formação da educação à distância e destacando o papel das universidades federais nesse lugar. Então, existem várias universidades, faculdades que ofertam o EAD, mas o quanto que o marco ele coloca as universidades federais como um lugar, né, vamos dizer assim, comprometido com um EAD de qualidade e principalmente comprometido com a transformação social daqueles que vêm fazer parte desse lugar, né, de uma formação numa universidade federal. Esse decreto também vai deixar ainda mais claro a regulação dos cursos EAD, como serão supervisionados e a avaliação das instituições que ofertam esses cursos. Então, se vocês observarem nos bastidores, a gente já teve algumas situações sobre ofertas de cursos de agronomia 100% EAD, e aí vocês vão imaginar, nossa, a agronomia não tem um estágio, né, que envolve a própria análise do cultivo, por exemplo, mas também curso de enfermagem 100% EAD. Então, existem algumas nuances de 2017 para 2025 que esse novo decreto, esse novo marco regulatório, ele traz com mais clareza essa regulação, essa supervisão e essa avaliação. E principalmente destacando a importância da conexão, né, a educação à distância, da conexão não meramente tecnológica, mas a conexão com a formação humana. E aí nós entramos no nosso lugar, né, pessoal? Por quê? Na minha avaliação, né, e aí não precisa ser a avaliação de todos os meus colegas, eu via no decreto de 2017 uma ideia padronizada de formação na modalidade de educação à distância. E isso incorria, em especial, nos cursos na Amazônia, de cursos que replicavam uma ideologia sulista. E eu estou no sul, gente, mas eu sei do que vocês estão falando, né? Então, uma ideia de formação voltada para os grandes centros, né? As grandes cidades, as grandes metrópoles do país. E que isso distanciava-se desse contexto de vivência, de território, ocupado pelos nossos acadêmicos dentro da Amazônia. Já agora, no decreto de 2025, a gente tem esse espaço e esse olhar que, por mais que o decreto ele regulamenta essas formas, ele também regulamenta a necessidade do olhar para o contexto. Em que lugar esse EAD está acontecendo? Para quem está sendo ofertado? E para quem nos traz muitos questionamentos sobre como vocês vão fazer para formar com qualidade essas pessoas desse lugar em que vocês estão. E não estou aqui, pessoal, para trazer todas as respostas, né, professora Walterlina? Ai, que bom se nós tivéssemos todas as respostas. Porque esse processo de fazer o EAD agora, né, com esse olhar realmente respeitoso, mas principalmente regulamentado dentro do decreto, nos faz agora como um papel ativo na construção de um EAD realmente condizente com a realidade da Amazônia. Então, agora também temos essas ferramentas, né, as ferramentas para que isso possa vir a reconstrução dos próprios cursos novos que estão surgindo, mas daqueles que já existem, como o nosso, por exemplo, que já estamos com 50% do curso em andamento, né? Então, o novo marco regulatório, né, trazendo
portarias novas, né, novos documentos surgindo como orientação, né, como encaminhamentos, né, para cada polo, para cada universidade, né, para cada espaço de instituição superior que está ofertando o EAD. Em especial, eu destaco aqui 4 princípios principais do marco, né, aliás, além disso que eu acabei já comentando. Inicialmente, o marco regulatório já vai trazer a ideia da garantia de uma qualidade acadêmica, né? Essa valorização de que essa oferta ela prima pela qualidade. Também vai trazer claramente para a gente os princípios claros de avaliar e supervisionar institucionalmente o EAD, né? De que maneira isso vai acontecer. Trazer de uma maneira muito clara de que o diploma EAD e presencial não tem diferença, mas para que não haja diferença lá na ponta, quando vocês chegam no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, essa diferença e essa equivalência, ela está com base no primeiro princípio, que é a qualidade acadêmica. Porque é aqui que está a diferença. E a diferença pode estar entre 2 presenciais. É a excelência acadêmica desse processo de formação e a formação que vocês fizeram junto com a universidade. Porque também não é a universidade sozinha que só entra na universidade, abre a cabeça do aluno, deposita o conhecimento e está tudo certo. Não é sobre isso. Todos nós aqui estamos num lugar onde o papel de vocês é extremamente importante para vocês olharem para a formação profissional de vocês, né? Vocês são convidados a isso. Como também o marco regulatório do EAD, ele traz para nós muito claro agora a organização dos polos, que nós já temos, né, no nosso curso, e desses momentos presenciais. Então, ele vai ressaltar, porque ainda havia, né, uma abertura para esse tipo de organização, e agora o nosso marco de 2025 traz isso muito claro, e eu acho que isso já é algo para nós pensarmos no que nós já temos feito, né? O quanto que esses momentos, a professora Rosângela teve, né, o momento de fazer o relato dessa experiência, porque nós, professores, também ganhamos muito com isso quando vocês vão presencialmente para as salas de tutoria presencial nos campos. Por quê? Há um maior reconhecimento da universidade, de pertencer àquela universidade, né, de lugar mesmo, de, olha, eu faço parte dessa universidade, esse é o meu lugar também. Como também de usufruir daquilo que é de vocês, né? Como a nossa coordenadora, a professora Eliette, muito bem falou no início da fala, né? Bibliotecas, né? Os espaços que a universidade oferta, conhecer esses lugares, conhecer a antiga DIRED, que agora passa pela transição, conhecer qual que é a sala do professora Valterlina, né? Onde que fica esse departamento onde o nosso curso está, né, migrado, que é o Núcleo de Ciências Humanas e Educação, e dentro do Departamento de Ciências Humanas. Então, como que isso se consolida dentro da universidade, né? Que lugar é esse? Né? E aí nós temos a universidade por Rondônia inteiro, né? Vocês, cada um de vocês estão vinculados a um polo diferente. Então, ter a oportunidade dessa presencialidade, ela não pode ser perdida. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a expansão do EAD pela forma de oferta permite, inclusive, que pessoas em situações muito parecidas em outros estados estejam com a gente. E isso não é demérito, pelo contrário, ganhamos muito com a presença de vocês. O pessoal de São Paulo, do Mato Grosso, né, do Pará, por exemplo, do próprio Amazônia, e não especificamente que esse curso é só para quem reside em Rondônia, né? Então, esse alargamento, ele possibilita isso. Mas esses encontros presenciais se dão de outra maneira. Então, a gente precisa também entender que esse presencial, quando possível, é extremamente importante, mas não deixar a presencialidade online se perca de sentido. Porque alguns dos nossos alunos acabam entendendo eu não posso ir, então eu nem vou correr atrás de conversar com o tutor. Porque ele só vai atender presencialmente. Não é isso. Esses momentos de presença, presente, é estar presente. Então, é estar próximo da equipe, dos docentes, dos tutores e fazer parte desse processo, né?
E como eu disse para vocês, outro destaque importante desse marco regulatório, né, ao meu ver, é realmente esse destaque para as universidades federais, né? E eu acho que isso, para nós, é um grande ponto positivo, né, nesse cenário de oferta do EAD, olhando para a garantia da qualidade acadêmica, e esse compromisso com o ensino público, gratuito e socialmente referenciado pelo corpo docente que existe, pela estrutura que a universidade pode oferecer e aprimorar com a existência dos próprios cursos EAD em universidades federais públicas, né? E o EAD, então, tomado nesse lugar dentro da universidade, não mais como um lugar de certificação, mas como um lugar de política de democratização de acesso e não precarizar esse ensino, oferecer, então, um ensino de qualidade, né? Bom, e dessa maneira, eu trouxe, né, essa frase, porque o meu olhar para o marco, né, fazendo uma leitura minuciosa de cada item, é olhar que esse marco ele busca equilibrar a expansão, né, olhar, nossa, estamos expandindo o número de alunos que estão ingressando nos cursos de formação docente EAD e demais outros cursos que estão sendo ofertados. O gráfico só vai aumentando, então só vai expandindo, só vai entrando aluno, mas espera aí, não é só a entrada, não é só acesso, é qualidade de oferta desse ensino para que haja permanência e haja o sucesso, ou seja, a aprendizagem de vocês, e que haja, né, qualidade nessa formação. E o marco, então, vai dizer, olha, que para equilibrar essa expansão e a qualidade, isso vai trazer efeito para o contexto regional, porque isso não é a mesma medida. O EAD na Amazônia não pode ter a mesma medida da ideologia sulista dos grandes centros urbanos. A gente precisa analisar o efeito disso, né, de como ofertar esse EAD para que ele também valorize esse contexto em que o nosso estudante está, né? E dessa maneira, olhando, né, para um aspecto agora mais específico, né, do EAD nesse contexto, eu, né, professora Jaqueline, quando fiz aquela reflexão inicial com vocês, e aí? Olhamos primeiro para as potencialidades ou olhamos primeiro para os desafios? Nós temos dois caminhos, né? Mas eu olho para as potencialidades, né? E cada um de vocês está aqui, eu tenho certeza, porque olhou primeiro para equilibrar potência ou desafio, né? Olhou para os dois lados, balanceou, e eu tenho certeza que as potencialidades estão mais à frente, porque nós estamos aqui, nós estamos confiando nessa proposta. Então, essa potencialidade do EAD na Amazônia se resume ou se sintetiza em alguns pontos, e eu trouxe alguns deles. Superação das distâncias geográficas, né? Nos aproximamos, eu estou a 3.000 quilômetros de distância de vocês. E o quanto isso, para mim, é uma honra, né? Dividir esses momentos formativos com vocês. Inclusive, né, esse acesso ao ensino superior para as populações ribeirinhas, as comunidades rurais e indígenas, os estudantes trabalhadores, né, onde o EAD permite essa presencialidade na sua residência, né, sem esse afastamento tão prolongado das suas próprias comunidades. Ele pertence àquela comunidade, busca essa presença na universidade para voltar para esse lugar dentro da universidade para a sua comunidade. Então, essa interiorização da universidade pública, né, a universidade chegando nesses outros lugares que até então ela não chegava. Então, a presença de vocês no EAD faz com que a gente perceba isso. O lugar onde vocês estão, vocês não se prolongam desse afastamento porque vocês sentem pertencente a essa comunidade que vocês estão também. E aí, gostaria de dar um adendo aqui, né, falando dessa distância. E em uma das minhas aulas, lá no ensino de geografia, nós conversávamos, né, eu fazendo um relato de uma aula de geografia, falando do lugar onde eu vivia, onde tinha um córrego, o córrego Irara. O córrego é uma palavra sulista, para vocês é o igarapé. Então, vejam o quanto que essas especificidades tornam-se pertencentes àquela comunidade. Né? Eu pertenço a um lugar, vocês pertencem a outro, e esse lugar é muito importante. E essa formação de futuros professores
tem se debruçado muito sobre esse lugar onde os professores, né, futuros professores, não se afastam, né, de uma maneira tão prolongada das suas comunidades e olham para esse lugar agora. Opa, é nesse lugar que eu vou trabalhar, é nesse lugar que eu vou buscar a minha atuação profissional. Então, trazendo um breve relato, né, tem de um acadêmico, né, desse curso em que nós estamos, falando sobre isso. Olha, professora, eu moro numa região que uma escola rural foi fechada porque não tinha professor. Então, eu tinha uma outra formação, bacharel, né, então ele tem, né, já uma primeira formação e buscou uma segunda formação, agora a licenciatura, porque ele falou, é inadmissível que na nossa comunidade não tenha um professor. E a nossa comunidade não é pequena, né? As comunidades rurais em Rondônia são muito grandes. Então, ele, né, incrédulo com aquilo, veio para o curso de pedagogia e trouxe mais umas 2, 3 pessoas daquela região ali da comunidade rural. Então, esse lugar, né, que vocês pertencem é um lugar de formação, que vocês estão ao mesmo tempo se formando nesse lugar e buscando essa transformação social a partir dessa formação docente pela Universidade, né, Federal de Rondônia. Agora, não estou aqui para florear também. Nossa, isso foi tudo lindo, professora, que você falou. Temos desafios? Temos muitos desafios. Nós temos uma infraestrutura tecnológica, né, que carece, né, ser pensada na Amazônia, então a gente fala muito sobre as conexões, então realmente a gente tem problemas de conexão. Hoje, no período da tarde, eu estive numa banca, o pessoal que estava em Porto Velho estava com uma conexão um pouco ruim devido à chuva, então essa internet instável ou até mesmo inexistente em algumas regiões, então alguns dos nossos alunos, inclusive, passam ali a semana sem conexão e se deslocam até uma região que tenha conexão para poder baixar os arquivos, acessar o material, volta para a sua comunidade, lê o material, realiza atividade, salva isso offline para depois voltar para o acesso à internet de novo para fazer a postagem do material. Mas ele está ali, vocês entendem? Mesmo com esses desafios, ele está ali. Ele está acessando, ele está participando, ele está lendo material e ele busca esses lugares e esses momentos para mostrar e marcar o território. Eu estou aqui, eu quero terminar esse curso, eu quero me formar, né? A falta de equipamentos, né? Muitos dos nossos alunos, né, também vivem essa situação de estar num ambiente de educação à distância e não terem equipamentos tecnológicos que possam ofertar uma melhor qualidade para que eles tenham um percurso formativo mais denso, né, e qualitativo para eles mesmos, como computadores, né? Muitos fazem pelo celular, então isso limita algumas funções, às vezes que nós professores queremos fazer algo diferente, mas alguns alunos, para isso, fica um pouco mais limitado, né, em algumas situações. Então, nós temos, né, uma desigualdade social e educacional muito grande no Brasil como um todo, em especial na Amazônia, e uma dessas desigualdades, que eu trago logo abaixo, é o próprio letramento digital desigual. Então, às vezes, eu tenho o meu aluno, né, no EAD, que ele sabe o que é curtida, marcar coraçãozinho lá nas redes sociais, mas quando eu falo para ele, vamos escrever um e-mail, vamos anexar um arquivo, isso não faz parte desse ambiente, dessa linguagem. O que a professora está falando? Anexar e-mail, Word, PDF, o que é isso? De onde que a professora tirou isso? Então, esse letramento, essa alfabetização digital, ela precisa chegar para todos nós, né? E para vocês, em especial, que estão nesse lugar. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês foram se alfabetizando digitalmente durante o curso. E que a gente foi reconhecendo isso, quando a gente falava algo e vocês, mas como que faz, professora? Mas onde que é isso? Isso é na Play Store, que baixa isso na Play Store, né? Que é a lojinha lá do Android, né, para a gente baixar os aplicativos. Como que faz? Professor, mas o que é esse negócio de sala virtual? Professor, o que é Google Meet? O que é reunião? Então, algumas palavras, né, que fazem nós, que para nós parece muito bom, né? Acho que o som
Obrigada, professora Valterlina. E nesse lugar, né, a gente começa a perceber como docentes que às vezes a comunicação começa a truncar, né? Que a gente está falando ali como se fosse algo natural e não é natural, né? Essa alfabetização digital, ela não é natural. Ela faz parte desse processo também. E temos, né, muitos, né, dos nossos estudantes são primeira geração no ensino superior. Né? Então, vem aquele entusiasmo, aquela alegria de estar na universidade, mas uma jornada muitas vezes solitária, né? De não encontrar nos seus pares, na sua família, alguém que possa dialogar. E brincadeiras à parte, né? A gente já fez uma brincadeira como essa dentro das aulas, de algumas pessoas da nossa família virarem para nós e falar: mas o que você fica fazendo entrando atrás desse computador? Ah, não fez nada o dia inteiro, só ficou naquele computador. Então, essa percepção, né, esse entendimento, que muitas vezes a gente precisa explicar o que você está fazendo, como que eu faço, o que eu estou fazendo, né? Então, essa primeira geração de acesso ao ensino superior também enfrenta esses desafios do próprio acolhimento dentro da família para entender os momentos. Olha, eu vou ficar ali no quarto, quietinho, vou fechar a porta, que eu preciso fazer a atividade da professora Jaqueline, tem que entregar até amanhã, e eu preciso entregar... Fecha a porta. Passa 1 minuto batendo na porta. Então vamos fazer tal coisa. É criança que entra dentro do quarto. Então, esses momentos, né, a gente vive isso na nossa rotina, né, de buscar dentro desse formato do EAD. Né? Nós, professores, vivemos cada situação, né? Se isso a gente fosse falar para vocês também. E dentre os aspectos pedagógicos, né, falando do EAD na Amazônia, para ir para a reta final da minha fala, como eu disse para vocês, o marco regulatório nos dá esse olhar de reflexão e de consideração para respeitar esses contextos, né, esses lugares onde o EAD vai acontecer, né, para que prime pela qualidade, pela equidade. Porém, quando a gente vai falar em como fazer esse EAD, o que nós temos hoje de modelo de se fazer EAD, que é histórico no Brasil, os modelos foram criados por grandes centros urbanos. Então, o nosso grande risco de trazer esses modelos, né, dos grandes centros urbanos para a Amazônia é trazer modelos engessados, conteudistas e que tem pouca contextualização com a nossa realidade amazônica. Esse é um grande risco que a gente corre e que nós viemos correndo, porque desde o início do curso a gente vem modelando e remodelando a partir do momento em que a gente conhece também o lugar onde nós estamos, né, como professores, como estudantes também. E dessa maneira, né, o EAD, né, a EAD pensada a partir dos grandes centros nem sempre vai dialogar com a complexidade amazônica. Isso é real, né, não precisávamos discutir sobre isso. Mas nós não sentíamos também, né, isso falando como docente, e acredito aqueles que estão à frente, né, dos cursos EAD coordenando, sabe dos desafios que era olhar para esse diálogo, olhar para o EAD pensado para o formato dos centros urbanos e trazer para a complexidade amazônica. E isso pensando que não havia essa flexibilidade para essa reflexão. Então, isso é um ganho que nós temos com o marco regulatório, mas também temos os desafios de fazer isso conosco, né? Nós desenvolvendo esse como fazer o EAD na Amazônia. E assim, né, pensar o marco regulatório do EAD na Amazônia não é apenas falar de tecnologia. Se vocês acham que a minha aula era, vai falar de EAD, vai falar do uso da tecnologia, né? Antes da gente falar da tecnologia, né, é pensar as pessoas, as histórias, os futuros possíveis para essas pessoas, né? Então, aqui no EAD, na Amazônia, é um lugar e tempo de formação comprometida com a transformação social, que desde o ingresso de vocês na Universidade Federal, já é um movimento de transformação social para muitas das famílias de vocês e para vocês, né? Ocupar esse lugar de universitário, né, é um compromisso que vocês assumem, né, mas também nós, como universidade, assumimos essa formação de qualidade para que vocês consigam voltar para esse lugar de onde vocês estão com esse movimento de transformação social. Tá? E para encerrar a minha fala, né, não poderia deixar de falar desse ser
fantástico que é o professor, né? De pensar que quando o professor, vocês são os nossos futuros professores. Eu gostaria muito que vocês se identificassem, né? Se pertencessem já olhando, já no 5º período do curso, se olhando como esse futuro professor. E esse professor que se forma na Amazônia e para a Amazônia, porque é o lugar onde vocês estão e onde vocês vão estudar, vocês não vão só levar um diploma para a comunidade de vocês, vocês vão levar conhecimento, vocês vão levar pertencimento e principalmente o compromisso de vocês de olhar para aquela comunidade e dizer, estou aqui com vocês. Eu estou aqui nesse processo de formação humana para que vocês também se apropriem desses conhecimentos que transformaram a minha vida e que me deu um status profissional, mas que vocês também possam ocupar esse lugar de pertencimento e conhecimento social. Então, eu gostaria de agradecer, né, fechar a minha fala agradecendo a confiança da professora Valterlina. Deixo aqui o meu e-mail, né, até pessoal, né, jaqueline.lidianesouza@gmail.com, aqueles que quiserem dialogar, conversar comigo um pouquinho. Foi um prazer, né, uma honra dividir esse momento com vocês e espero que a minha fala não tenha trago todas as respostas, porque esse não foi meu objetivo. Meu objetivo foi trazer reflexões, né, e que nós possamos seguir dialogando juntos para fazer o EAD de qualidade na Amazônia. Obrigada, professora Valterlina, e a cada um de vocês pela atenção. Gente, é muito bom ouvir e pensar juntos e juntas aqui. Pessoal da turma aí, equipe da tutoria, estudantes, tenham esses temas como uma grande provocação, esse compromisso de pensar o nosso lugar no curso, né? E essa dimensão mesmo nacional do nosso curso. Eu só tenho a agradecer, professora Jaqueline, por essa aula, lembrando que ela vai ficar disponível com link privado no nosso canal do curso, no YouTube. E eu abro aqui, a gente ainda tem uns 10 minutos para quem quiser fazer uma pergunta. Lembrando, pessoal, o nosso tempo de exposição à tela, sem interrupção, deve ser sempre no máximo de 2 horas. A gente aprendeu da pior maneira possível, mas aprendeu durante a pandemia algumas regrinhas, né? Então, nenhum evento nosso deve passar desse tempo, tá? Mas quem quiser fazer alguma consideração, alguma contribuição, pode pôr aqui no chat. A senhora foi muito celebrada aqui no chat, professora Jaqueline, né? Uma fala fantástica, e realmente foi, e assim como o acolhimento da professora Eliette também, lembrando o nosso lugar aqui. Não, professora Elisete, já é recomendação, já tem um protocolo para EAD. Quando você faz 50 minutos, você tem que dar um intervalo de tela de 10 minutos para água, banheiro e calcanhar, sabia? Você tem que fazer o calcanhar, né? O aluno tem que fazer a panturrilha. A gente vai aprendendo juntas, né? E se alguém tem alguma consideração e quer contribuir com o que ouviu, né? Amanhã vocês, estudantes, não precisarão estar, mas nós, docentes, estaremos, é um treinamento, nós queremos nos apropriar, nos alfabetizar, né, professora Jaqueline? A gente foi aprendendo a fazer fazendo, mas é bom aprender sem sofrer, né? Aprender com gente ensinando, compartilhando. Então, algum aluno, estudante quer contribuir? Gente, eu estou me mexendo aqui porque eu tenho 2 seres humanos felinos e eles estão danados para pular no teclado do meu computador. É aquilo que a professora Jaqueline faz, né? Tem sempre alguém que olha e diz assim, o que você está fazendo nesse computador? E eu tenho 2 felinos aqui agora. São 10 ao todos aqui nessa casa. Então, alguém quer contribuir? Vamos lá, professora. Opa! Saudade de você, meu amigo, da sua voz. Diga aí, Bonifácio. Prazer enorme estar com essa turma muito legal, né? Excelente.
falando na perspectiva da educação infantil, com a tia Jaque aqui com a gente, né, com a tia Valterlina, os demais tios e tias da nossa, né, universidade maravilhosa. Mas é só dizer que é uma alegria enorme, né, tá, como a galera fala, com essa galera muito top da educação, formando melhores professores para o Brasil. Na perspectiva, né, dimensional que temos no Brasil, porém absorvendo toda essa bagagem que vocês, por já serem, né, veteranos na perspectiva da prática pedagógica, transmitem a cada um de nós. Sem dúvida, é um prazer e uma alegria e uma satisfação imensa, né, para cada um dos discentes do curso que estão aqui presentes até o final dessa caminhada. Obrigada, Bonifácio. Professora Jaqueline, algum comentário? É o nosso orador, né? A gente já está meio que induzindo o processo, né? Brincadeiras à parte, né, Bonifácio? Um prazer, né, estar aqui dividindo esse momento com você, né? Você é sempre muito participativo nos nossos encontros, né, nas nossas aulas. Então, isso é muito bom. E é bom esse ato de confiança, como eu disse, né, de vocês. Vocês, como acadêmicos, né, vocês depositam essa confiança ao fazer a matrícula no curso, né, ao procurar essa universidade como um lugar de formação para vocês. Então, eu acho que esse lugar que nós ocupamos, de ter a confiança de vocês, faz com que a gente também se mova para buscar, né, essa qualidade naquilo que a gente faz. E é claro, né, a professora Valterlina também mencionou, né, aprendemos as duras penas também algumas coisas que não estavam prontas, nós fomos aprendendo fazendo. Então, realmente também, né, acabamos batendo a cabeça, bate aqui, bate ali, e a gente foi aprendendo muito com vocês também nesse processo, né. Então, esse ato de confiar, né, na universidade, também esse ato de reconhecer que nós estamos nessa construção com vocês. Alguém mais levantou a mão? Eu não vi. Então, pessoal, não tendo mais nenhum estudante nesse momento, eu quero aqui agradecer penhoradamente a equipe docente, a equipe de tutoria. Não sei se alguém da tutoria quer compartilhar aí um pensamento a partir dessa aula. Por favor, se ainda tem um tempo para se manifestar, é sempre bom. E lembrando que depois de amanhã, todos e todas os estudantes devem estar, que nós vamos tratar do cotidiano. Lembram que quando a gente fez uma reunião em novembro, eu disse para vocês anotarem tudo que a gente iria verificar como trazer melhorias para o curso? Pois é, agora é a hora de tudo que vocês observaram e que a gente pode aprimorar, opinarem, tá? Inclusive, tem coisas sobre a plataforma Moodle que a gente precisa entender juntos. E nós também, amanhã, fechados, vamos estar estudando e fazendo trocas também junto. Então, se alguém quiser fazer, às vezes, a palavra final, algum colega tutor, tutora, professor, professora, que não falou e que é essa oportunidade de encerrar, porque se não tiver, eu vou fazer o protocolo, passar para a professora Jaqueline para suas considerações finais e encerrar os trabalhos de hoje. Então, professora Jaqueline, para suas considerações finais. Então, para... Congelou? Congelei. Voltei, professora Valterlina, me desculpe. Conexão do próprio computador. Bom, pessoal, os meus futuros professores me conheceram em algumas especificidades, dentre elas o quanto que eu amo redigir alguns textos para representar alguns momentos, né, e trazer sensibilidade para esses lugares.
Então, eu gostaria de trazer, né, essa mensagem para vocês como inspiração para esse novo ano que se inicia e esse novo percurso que vocês vão tomar nesses segundos 50% do curso. Nos caminhos de Rondônia. Nos caminhos de Rondônia, onde o rio ensina com paciência e a floresta educa em silêncio, há futuros professores que caminham firmes com os pés na terra e o olhar voltado para todos. São guardiões de escolas vivas que florescem entre os igarapés, estradas e comunidades, onde cada criança e adolescente carrega um mundo e nenhum mundo pode ficar de fora. Futuros professores que enfrentam a cheia e a seca, a escassez e o preconceito, mas não desistem do direito de aprender. Eles sabem, a barreira não mora no aluno, mas mora no currículo, que ainda não aprendeu a acolher. No coração amazônico da escola, a gente tem como um grande alicerce, e não como uma fórmula, escolher de forma ética nos formarmos professores. Planejar essa formação é, antes de tudo, pensar no nosso coletivo, sem apagar o singular. Oferecer muitos caminhos para que todos cheguem até o final. Então, eu espero que em Rondônia, a inclusão de cada um de vocês tem rosto, tem nome, tem coragem, mas, antes de tudo, é uma liderança em forma de acompanhamento e de esperança. É esse lugar que entende a diversidade não como um desafio, mas como um ponto de partida. Que cada um de vocês saibam que seguimos numa luta diária, mas que o trabalho e que o comprometimento de vocês não é invisível. Ele é semente e ele já está germinando o futuro. Muito obrigada. Então, pessoal, até depois de amanhã e a equipe docente e tutora, até amanhã. Tchau, pessoal.